O canal Reino dos Céus vos apresenta os Estudos 7, a origem da Taná, parte 0, Introdução a Taná. A palavra Taná, transliterada da escrita hebraica Taná, e pronunciada como Tanakh, é culturalmente pronunciada fortemente com 2 R's no seu final, e é muitas das vezes escrita ou abreviada através da sigla TNK. Ela é em outras línguas também traduzidas ora como Tanash, pronunciada como Tanax, ora como Tanak, Tenak, Tanak, e pronunciada como Tanake, ou simplesmente como Taná, pronunciada como Taná. A Taná é também chamada e conhecida em hebraico como Mikra, além de ainda ser chamada em outras nações como Bíblia hebraica. A TNK é a coleção canônica dos textos israelita, que é a fonte do cânone cristão do Antigo Testamento. Esta coleção é composta de textos no hebraico bíblico, com exceção de 2 livros, o de Daniel e o de Esdras, que contém trechos no aramaico bíblico. O texto tradicional usado é chamado de texto massorético, e nela, TNK, constam 24 livros. A sigla TNK é um acrônimo e também uma abreviação das 3 primeiras letras das divisões tradicionais no texto massorético, Torá, Nevim e Ketuvim, que resulta na palavra Taná. A Taná é passada de geração em geração em forma escrita, mas também há, conforme a tradição rabínica, a forma de transmitir a totalidade apenas de boca a boca e face a face. Essa tradição ficou conhecida como a Torá oral. Aqui temos um exemplo de um header em uma escola judaica. O corpo da escritura judaica é documentada na literatura rabínica pós-talmúdica. Durante este período do Talmud, o termo Taná não foi usado. Em vez disso, foi preferido o termo Mikra, ou Mikra. Isso porque os textos da Taná eram lidos em público. Foi por isso, devido a este costume, que até hoje usa-se o termo Mikra, pois logo subentende-se como se referindo a praticar a leitura, estudo e comentários acerca dele. No hebraico moderno, o uso dos termos é intercambiável. Desenvolvimento e codificação. Não há um consenso acadêmico de quando o cânone dos israelitas foi fixado. Alguns acadêmicos argumentam ter sido fixado durante a dinastia dos Asmoneus, enquanto outros argumentam que só foi consertado no século da Era Comum ou até mesmo mais tarde. Aqui temos um tevir. O tevir é um exemplo de cantilação. O Talmud diverge sobre quem compilou a Taná. Em alguns trechos diz que a maior parte da Taná foi compilada pelos homens da A Grande Assembleia, suposta linhagem de sábios entre Esdras e o período rabínico, e que a tarefa foi concluída em 450 a.C., e desde então permanece inalterada. Outras partes do Talmud diz que Esdras reescreveu toda a Taná em escrita quadrática, fixando o texto. O cânon de 24 livros é mencionado no Midrash Kohelet 12 e 12, Literaturas Reunidas. Quem reúne em sua casa mais de 24 livros traz confusão. Aqui temos um exemplo de texto massorético de Salmos capítulo 1, dos versos 1 ao 2. Escrita e pronúncia.
O sistema original de escrita dos textos está em abjad, em escrita consonantal, exceto por algumas dessas letras com valores de vogais, chamadas de matris lectionis, mães de leitura. Foi na Idade Média que os eruditos conhecidos como maçoretas criaram um sistema que padronizou a vocalização, que se deu principalmente por Aaron ben Moses ben Asher, da escola de Tiberíades, baseado na tradição oral da leitura da Taná. Daí o nome de vocalização tiberiana, com inclusões inovadoras de Ben Naphtali e os exilados babilônicos. Apesar desse processo tardio, o uso sinagogal mantém a pronúncia e cantilação para manter um laço com a revelação do Sinai. Pois, uma vez sem estes recursos de pausas e cantilação, tornaria-se tarefa impossível a leitura do texto na sua forma original. A combinação de um texto, mikra, a sua pronunciação, nikud, com a cantilação, teamim, abre ao leitor um entendimento significativo, percebendo as nuances no seu fluxo nas sentenças textuais. A coleção da Taná. A coleção de pergaminhos que juntos constituem a Taná possuem 24 livros. Sua subdivisão consiste de 24 livros, sendo que 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, e Esdras e Neemias contam como sendo um só livro cada dupla, e também os 12 profetas menores, considerados um só livro. Em hebraico, como se fosse um padrão, o livro leva o nome da primeira palavra proeminente. Tradicionalmente, a Bíblia hebraica é dividida em 3 agrupamentos: Torá, Neviim, Ketuvim. Torá, literalmente Torá, significa ensino, comumente conhecido por Pentateuco ou os 5 livros de Moisés, ou ainda a lei. Na versão impressa, não em rolos, é frequentemente chamada de Amishá Humshei Torá e informalmente Humshá, contendo a Torá, Bereshit, no início, Shemot, nomes, Vaikra, e ele disse, Bamidbar, no deserto, Tevarim, palavras, Neviim. Literalmente, Neviim significa profetas. É a segunda parte da Taná, ficando entre Torá e Ketuvim, contendo 2 subgrupos. Profetas pioneiros, Neviim Rishonim, que são as narrativas de Josué, Juízes, Samuel e de Reis. E dos últimos profetas, Neviim Aharonim, que são os livros de Isaías, Jeremias e Ezequiel, e dos 12 profetas menores. Esta coleção inclui livros que vão desde a saída do Egito, consecutivamente à entrada em Israel e até o cativeiro babilônico da última tribo de Israel, fechando assim o período de profecia da Escritura. Contendo a Neviim, Yehoshua, Josué, Shoftim, Juízes, Shemuel, Samuel, Melahim, Reis, Yeshayahu, Isaías, Yirmiyahu, Jeremias, Yexesquel, Ezequiel, Treassar, os 12. Os 12 profetas menores. Treassar significa os 12, que são 12 escritos considerados como um único livro. Hoshea, Oséias, Joel, Joel, Amós, Amós, Obadiah, Obadias, Joná, Jonas, Micá, Miqueias, Nahum, Naum, Habacuque,
Abacuque, Sefaniá, Sofonias, Hagai, Ageu, Zecariá, Zacarias, Malach, Malaquias. Ketuvim. Literalmente, Ketuvim significa escritos e consiste em 11 livros. Livros poéticos: Tehillim, Salmos, Mishlei, Provérbios, Iob, Jó. Nos manuscritos maçoréticos e em algumas edições impressas, Salmos, Provérbios e Jó são apresentadas em uma forma de duas colunas especiais que enfatiza as paralelas stithe nos versos, que são uma função da sua poesia. Coletivamente, esses 3 livros são conhecidos como Sifrei Emet, um acrônimo dos títulos em hebraico: Iob, Mishlei, Tehillim, produzindo assim Emet, que em hebraico significa verdade. Estes 3 livros são também os únicos da Tanakh com um sistema especial de notas de cantilação que são projetadas para enfatizar pontos paralelos dentro dos versos. No entanto, o começo e o fim do livro de Jó estão no sistema normal de prosa. Um exemplo de Shir Hasharim Elihu Shannon: 5 pergaminhos, Hamesh Migilot. Os 5 Migilot, Hamesh Migilot, são lidos em voz alta na sinagoga em ocasiões especiais, como pode ver abaixo. Shir Hasharim, Cântico dos Cânticos, Rut, Rute, Eihá, Lamentações, Kohelet, Eclesiastes, Esther, Esther. Os 5 livros relativamente curtos: Cântico dos Cânticos, Rute, Lamentações, Eclesiastes e Esther, são coletivamente conhecidos como Hamesh Migilot, os 5 rolos. Estes são os livros mais recentes coletados no cânone judaico, com as partes mais recentes tendo datas que vão até o 2º século a.C. Esses pergaminhos são tradicionalmente lidos ao longo do ano em muitas comunidades judaicas. Tais livros são: na festa da Pessah, Páscoa, Shir Hasharim, Cântico dos Cânticos; na festa de Shavuot, Pentecostes, Rut, Rute; na festa de Tisha B'Av, Luto Nacional, ou Kinot, União, Eihá, Lamentações; na festa de Sukkot, Tendas, Kohelet, Eclesiastes; na festa de Purim, Sorteio, Esther, Esther. Além dos 3 livros poéticos e dos 5 rolos, os livros restantes em Ketuvim são Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Embora não haja um agrupamento formal para esses livros na tradição judaica, eles, no entanto, compartilham uma série de características distintas. Suas narrativas descrevem abertamente eventos relativamente tardios, isto é, o cativeiro babilônico e a subsequente restauração de Sião. A tradição talmúdica atribui autoria tardia a todos eles. 2 deles, Daniel e Esdras, são os únicos livros na Tanakh com partes significativas em aramaico. Os livros de relatos: Daniel, Daniel, Esra, Esdras, Neemias, Divrei Hayamim, Crônicas. A tradição textual judaica nunca finalizou exatamente a ordem dos livros dos Ketuvim, mas o mais correto é esta versão, na qual se encerra com os livros escritos por Esdras, sendo qualquer um destes livros o último, seja Crônicas ou seja Esdras. Mas o que se tem é a absoluta certeza que não foi Malaquias. O Talmud babilônico Bavá Batra 14b a 15a dá sua ordem assim como Rute, Salmos, Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão,
Lamentações de Jeremias, Daniel, Migla, Esther, Esdras e Crônicas. E esta é a forma mais aceita como correta. Os códices massorético-tiberiano, incluindo o Códice de Alepo e o Códice de Leningrado, dão sua ordem como Crônicas, Salmos, Jó, Provérbios, Ruth, Cântico de Salomão, Eclesiastes, Lamentações de Jeremias, Esther, Daniel e Esdras. Observação: segue abaixo o cânon correto. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, Yehoshua, Shoftim, Shemuel, Malachim, Yeshayahu, Yirmiyahu, Yesheskel, Treiassar, Ruth, Tehillim, Iod, Mishlei, Kohelet, Shir Hasharim, Eiha, Daniel, Esther, Ezra, Divrei Hayamim. Cânon da Taná: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Profetas Menores, Ruth, Salmos, Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Lamentações, Jeremias, Daniel, Esther, Esdras, Neemias e Crônicas. Livro dos 12 Profetas Menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Treiassar, os 12, Hoshea, Yoel, Amós, Obadiah, Yoná, Micá, Nahum, Habacuque, Sefaniá, Hagai, Zecariá, Malach. Exemplo da Tanakh, Bereshit. Estudos judaicos da Taná. Existem duas abordagens principais para se estudar e se comentar a Taná na comunidade judaica. Uma delas é a abordagem clássica, com foco no estudo religioso da Torá, onde se supõe que a Torá é divinamente inspirada. A outra abordagem é a de estudar a Torá sob seus aspectos de criação humana. E nesta abordagem, os estudos podem ser considerados como um subcampo de estudos religiosos. Alguns comentadores rabínicos clássicos, como Abraham ibn Ezra, Halbag e Maimônides, usaram muitos elementos da crítica bíblica contemporânea, incluindo seu conhecimento de história, ciência e filologia. Seu uso da análise histórica e científica da Bíblia foi considerado aceitável pelo judaísmo histórico, devido ao compromisso de fé do autor com a ideia de que Deus revelou a Torá a Moisés no Monte Sinai. A comunidade judaica ortodoxa moderna permite que uma ampla gama de críticas bíblicas sejam usadas para livros bíblicos fora da Torá. E alguns comentários ortodoxos agora incorporam muitas das técnicas encontradas anteriormente no mundo acadêmico. Por exemplo, a série de Da Mikra. Judeus não ortodoxos, incluindo os afiliados ao judaísmo conservador e ao judaísmo reformista, aceitam abordagens tradicionais e seculares aos estudos bíblicos. Comentários judaicos sobre a Bíblia. Discute os comentários judaicos da Taná e do Targum, a literatura rabínica clássica, a literatura do Midrash, os comentaristas medievais clássicos e os comentaristas modernos. Notas: literatura rabínica clássica compreende todas as antigas compilações literárias dos judeus que transmitem as tradições dos Tanaim, de 70 a 200 d.C., e Amoraim, do século 3 a 4 da Era Comum, rabinos na Palestina e Babilônia, a Mishnah, a Tosefta, o Talmud palestino e babilônico, e vários Midrashim. Consequentemente, a literatura rabínica deve ser vista como uma literatura coletiva e não autoral, transmitindo uma ampla variedade de visões
e ensinamentos parcialmente divergentes e contraditórios, em vez de fornecer um esboço sistemático linear do ponto de vista de um indivíduo em particular. O estudo crítico da literatura rabínica começou no século XIX com o chamado Wissenschaft des Judentums, ciência do judaísmo, cujos representantes começaram a aplicar aos textos rabínicos com métodos históricos e filológicos, que também eram usados em outros campos das humanidades, a aplicação de métodos e teorias de áreas afins, como a teoria literária, permite ver os textos de uma nova perspectiva. Em algumas comunidades racídicas e mitnagdim, rejeitam aplicar as abordagens críticas a Taná. Por outro lado, adeptos da Cabala aderem a uma leitura mística dos textos sagrados, dando para se chamar como uma espécie de espiritismo dessa parte do judaísmo. Portanto, resumindo, a Taná é a constituição da coleção dos escritos sagrados de Israel, dado pelo Eterno através do Espírito Santo, antes da vinda de Yeshua. Ela é constituída por rolos individuais, que em números de 24 rolos separados formam o acervo da Taná. Acervo este que contém 3 divisões, os quais dão os nomes através de suas letras iniciais, a sigla TNK ou Tanakh, que são a Torá, Navim e Ketuvim, assim como já explicamos sobre a Taná no estudo 6.6, a Bíblia Judaica. Não vamos delongar o estudo. Desta forma, encerramos hoje aqui e no próximo estudo 7.1 estaremos vendo de onde veio a Taná. Ministério Filhos de Deus, a remanescência. Shalom, Uleritraot.